Olá, eu sou o professor Rogério, nós vamos dar continuidade aqui às últimas aulas, né, sobre a questão da comunicação humana. Hoje nós vamos trabalhar a comunicação humana com o passar do tempo. Então, como o ser humano ele vai assim adaptando a sua comunicação às suas necessidades de cada período da história humana. Então, nós vamos começar a trabalhar aqui, né, uma visão de como essa comunicação ela é efetiva, para o ser humano. Então, como essa comunicação ela vai começar a ser trabalhada e principalmente quais são os eventos dessa comunicação de uma forma, né, mais generalizada. Então, né, quando a gente fala em comunicação, o que quer dizer, né, comunicação? Né? Então, como é que a comunicação ela vai, né, chegar até nós, né? Então, como é que a comunicação vai fazer parte da nossa vida? Então, a comunicação humana e a ferramenta que modificou profundamente a história humana. Bem, então, para a gente dar início aqui. Então, a vida pessoal. Então, na vida pessoal, a comunicação, né, constituiu-se em um fator de extrema importância para podermos transmitir nossos desejos, informações, fatos, ideias, entre outros, tornando evidente que quem não se comunica, né, de maneira eficaz acaba por ficar fora do círculo que nos permite, né, sentir parte integrante de um todo. Então, como diz o velho comunicador, um dos comunicadores mais importantes da história do Brasil, né, que é o Chacrinha, ele vai dizer: quem não comunica se estrupica. Então, o que isso quer dizer? Né, que quem não consegue expressar aquilo que está pensando, ele está fardado ou tem alguns problemas. Então, na esfera empresarial, o conceito, né, de comunicação ele caminha junto, pois as informações produzidas, transmitidas, causam impacto na vida de todos, tanto no termo da criação de um ambiente produtivo, até desenvolver tomadas de decisões que possam impulsionar a organização de uma forma positiva. Então, a comunicação, de uma forma geral, ela tem início na humanidade como uma forma de transformar o ambiente das pessoas. E isso tem início lá na pré-história. Então, no caso aqui, né, dessa charge, então vai até a caverna do Ugg e diga que vamos caçar dinossauros amanhã cedo. Aí o menino: ô pai, né, dá um tempo, logo, logo vão inventar o celular, você liga para ele. Então, a questão da comunicação no seu início é uma ferramenta importante, principalmente para que seja transmitido os conhecimentos de um grupo para outro. E isso vai interferir de uma forma mais direta dentro desse contexto. Então, a fala. Então, o ser humano, então, uma forma de comunicação bem efetiva é a fala. Né? Então, o ser humano é social, por natureza. Assim, para transmitir informações, desejo ou comunicar seus sentimentos, ele usa um conjunto de órgãos respiratórios para controlar o fluxo de ar e modular a frequência desse ar, iniciando uma forma de fala rudimentar. Então, o ser humano ele começa a se comunicar com grunhidos. Né? Então, é uma forma rudimentar de comunicação. Com o passar do tempo, ele vai começando a controlar mais essa ferramenta, né? No caso, a fala, para poder transmitir o saber de uma forma mais específica, transformando os sons em coisas abstratas. Então, para destinar um copo, então, para todo mundo sabe o que é um copo. Então, ele vai começar a criar um elemento, né, subjetivo. Né? Então, copo, todo mundo vai entender o que é o copo, mas a palavra copo não significa a mesma coisa para todos os seres humanos, ou para todos os grupos humanos. Então, a fala, ela não é biológica, ela é cultural. Porque se a fala dependesse de um órgão específico, todos os homens falariam a mesma língua, como os animais, eles têm a mesma forma de comunicação. Né? A questão de ruídos, de expressões faciais ou de hormônios, entre outras coisas. Então, aqui nós temos, né, vários crânios humanos e isso determina essa questão da evolução. A fala ela foi sendo modificada com a evolução humana e isso é evidente com o passar do tempo. Bem, então, as pinturas rupestres. Então, com o passar do tempo, o ser humano ele vai começar a perceber o seguinte: ele precisa transmitir o seu conhecimento para uma futura geração. Então, a arte rupestre é isso, ele vai empregar, né, certos símbolos para transmitir, né, ou para decorar as suas cavernas, mas só que involuntariamente ele acabou transmitindo conhecimento para futuras gerações. Então, o estudo dessa arte permite que pesquisadores conheçam mais e melhor dos hábitos da cultura,
de um povo da antiguidade, fornecendo informações preciosas acerca da pré-história. E no ano de 1902, especialistas aceitaram a ideia de que a arte rupestre é obra dos homens da pré-história. Então, é uma arte, né? Então, uma transmissão de conhecimento. Se a gente for trabalhar a questão de arte, a arte é isso. É uma forma de que o homem ele transmite conhecimento e sentimentos para as futuras gerações ou para outras pessoas. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de pinturas rupestres. Aqui tem animais que os homens estavam se relacionando naquele período. Então, é uma forma dele documentar aquilo que ele estava vendo na natureza. Então, a escrita. Então, a escrita, ela tem início mais ou menos por 4.000 anos antes de Cristo. Então, o homem, ele vai começar a criar formas rudimentares para escrever. Então, símbolos simples para, né, transcrever ou transmitir conhecimento de uma forma mais abstrata ainda, transformando símbolos em palavras, em sentimentos. Na primeira forma de escrita, o homem ele tentou criar um elemento para contabilizar o que era produzido na agricultura. Então, de fato, não podemos atribuir o surgimento da escrita a uma única sociedade, mas nós sabemos que quanto mais sofisticada essa sociedade era a escrita, ela era uma prática comum a ela, né? Então, desde quando o homem ele se reconhece como homem, a escrita ela é um elemento essencial, né, para a sua necessidade. Então, essa questão, né, da escrita como um elemento físico. Bem, então, em primeiro momento, o homem vai fazer desenhos, né, simples, como as pinturas hierográficas, né, no caso, né, do Egito e alguns lugares da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia vai surgir um tipo de escrita chamado escrita cuneiforme, que era feita numa tábua de argila, e ali o homem, com um estilete de madeira, ele iria modelando essa argila e transformando em códigos que poderiam ser, né, descrito ou traduzido por uma pessoa especialista chamada escriba. Então, com o passar do tempo, o sistema de escrita foi ganhando maior complexidade, se tornando símbolos, né, que vão representar sons, aquilo que nós chamamos de alfabeto fonético. Então, aqui nós temos uma tábua de argila, que foi a questão aí, né, da escrita cuneiforme, né, mesopotâmica. Então, com o passar do tempo, né, então foi o momento, principalmente nos fenícios, foram os primeiros a elaborar esse alfabeto, né, fonético. Então, foi neste momento que os primeiros alfabetos foram surgindo, antes dos gregos. Então, a civilização fenícia, ela era comerciante, então ela expandiu seus domínios por todo o mar Mediterrâneo. E quando eles expandiram seu território por todo o mar Mediterrâneo, eles vão também levar essa escrita. E essa escrita vai começar a ser incorporada por outros povos, no caso, os gregos e depois os romanos, e chegando até nós. Então, aqui nós temos alguns símbolos de alfabeto. Então, quando surgem os alfabetos, então o alfabeto surge ali com os fenícios e é uma tentativa de transformar símbolos em, né, sinais fonéticos. Então, o A, o B e assim sucessivamente. Então, conclusão. O ser humano, ele sempre teve necessidade de transmitir conhecimento, legado para as futuras gerações. Então, é um fato, né, de sublime, né? O homem, ele se comunica, a comunicação é uma forma, diferentemente do que os outros animais, porque o ser humano, ele não é apenas um ser, né, que ele vive um momento, ele também vai, né, transmitir esse conhecimento para as futuras gerações, e isso é de suma importância se nós levarmos em consideração. O ser humano, ele vai, né, transformar essa comunicação em um legado. Bem, a primeira forma de comunicação foi por conta de sons, grunhidos, entre coisas simples, que com o passar do tempo vai surgir a fala, né, que é uma forma de também de se comunicar com mais eficiência. Bem, então os desenhos rupestres surgem como uma forma rica de retratar o seu cotidiano, imortalizando a cultura nas cavernas. Então, no caso, as pinturas rupestres, a gente não sabe exatamente se foi algo proposital ou um acidente, mas o homem transformou esse elemento em uma parte da sua cultura. Bem, então a escrita surge com sociedades sedimentárias, né, quando elas se tornam, né, no caso, quando elas se tornam, né, sedentárias. Então, nesse sentido, o ser humano ele vai começar a ter que documentar o que está acontecendo com ele. Então, os desenhos vão se surgindo, vão se tornando cada vez mais sofisticados, gerando o que a gente chamamos de escrita. Então, a escrita vai ser isso.
E a questão da revolução, né, tecnológica, a partir, né, das grandes sociedades, vão criar, né, no caso do comércio, um tipo simples de escrita, que é a questão do alfabeto, né, que é uma forma mais simples de poder estar documentando o que está acontecendo com ele. Então, aqui nós temos um exemplo bem claro dessa questão, né, de choque de cultura. Então, a forma de comunicação. O índio e o europeu, quando o Colombo chega aqui, ele vai ser obrigado a encontrar uma forma de comunicação que seja atendido pelo índio. Então, nesse sentido, né, então, acredito, né, que tenha ficado, né, tenha sido legal, né, falar sobre essa questão de comunicação. Então, a comunicação é muito importante para o ser humano. Então, espero que todos tenham entendido. Espero vocês na próxima aula e até mais. Precisando dúvidas, estou aqui à disposição. Até mais, até a próxima.